Vasco da Gama vai levar mais gente ao Maracanã do que o Fla-Flu? Bora falar também sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Agora sobre mais um fenômeno vascaíno causado pela torcida cruzmaltina. Final de semana de jogos importantes e semifinais do Campeonato Carioca no Maracanã. No sábado, Flamengo e Fluminense. No domingo, Nova Iguaçu e Vasco. Os ingressos para Flamengo e Fluminense estão à venda há 4 dias. E a última atualização indicava 44 mil entradas vendidas. Já os ingressos para Nova Iguaçu e Vasco, que começaram a ser vendidos a toque de caixa nessa quinta-feira, já são mais de 45 mil ingressos emitidos de acordo com o próprio Vasco. Existe enorme expectativa dos dirigentes vascaínos de mais gente no confronto de domingo entre Nova Iguaçu e Vasco do que no clássico Fla-Flu. É bem verdade que a torcida do Flamengo já praticamente esgotou suas entradas, restam ingressos pro torcedor do Fluminense. O técnico Ramon Dias concedeu uma entrevista e mais uma vez adotou um tom otimista, como aconteceu no Brasileiro do ano passado, quando ele assegurou que o Vasco não cairia. Ele falava não vá barrar. Agora a promessa é de classificação para a final. A frase, o convite feito ao torcedor foi o seguinte, abre aspas, venham para o estádio porque o Vasco vai chegar à final. Podem vir, o Vasco chegará à final no domingo. Fecha aspas. Antes de mudar de assunto, eu quero deixar essa pergunta. O Vasco passa pelo Nova Iguaçu? Vale a lembrança de que houve empate 1-1 no jogo de ida e o Vasco, por ter pior campanha do que o seu rival, vai precisar vencer o Nova Iguaçu no domingo para chegar à decisão, possivelmente contra o Flamengo. Kaique com like 7. Boa noite, Nicola. Vasco da Gama tem qual percentual do Danilo Barbosa como clube formador? O Kaique, é só para você entender, e aí essa conta vale para todos os jogadores. O clube formador, o clube é considerado clube formador aquele que tem o jogador dos 12 aos 23 anos de idade. Dos 12 aos 16, cada ano representa 0,25%. Dos 16 aos 23, cada ano representa 0,5%. Então você tem que chegar lá, Danilo Barbosa, vamos ver. Botafogo estava dizendo que não quer negociar o Danilo Barbosa, em hipótese alguma. Em relação ao Marlon Freitas, a pedida é de 5 milhões de euros, embora a gente saiba que começa pedindo 5, eventualmente para fechar por menos, né? O Danilo Barbosa, ele é do Grêmio, no Sub-13, aí vai para o Vitória no Sub-15, chega ao Vasco no Sub-15. E fica no Vasco de 2010 a 2014. Então você tem 0,5% aqui, 1%, 1,5%, 2%. O Vasco vai ter mais ou menos, pouco mais de 2%, tá? Essa basicamente a conta, pouco mais de 2% de qualquer negociação envolvendo o Danilo Barbosa. Fala qual a sua opinião sobre o caso Maracanã. Éder, para mim é bem claro. Tá no contrato, no termo de cessão. Eu vou até pegar direitinho, porque esse é legal que a gente leia. Para mais do que opinar, a gente informar também, né? E aí, só para explicar o contexto, a semifinal no domingo vai acontecer no Maracanã, houve uma reviravolta no caso. Mas aí eu quero contar para vocês que o Flamengo é quem tem a concessão temporária do Maracanã, tá? O Fluminense entra como um coparticipante, mas a concessão mesmo é do Flamengo, tá? E o contrato que o Flamengo tem em mãos é um contrato temporário de permissão de uso. Tá? É uma concessão diferente, por exemplo, da que o Botafogo tem no Newton Santos. O do Flamengo é temporário e ele vai renovando de forma constante. Inclusive, já era para ter tido a licitação foi adiada ou cancelada por motivos escusos, enfim. Mas esse termo, esse contrato assinado pelo Flamengo, contrato temporário, ele afirma que o Flamengo é obrigado a liberar o Maracanã para outros clubes desde que não haja conflito de datas, ou seja, que o Flamengo ou o Fluminense não joguem no mesmo dia e que exista a cobrança de aluguel. Então, não haveria por que o Maracanã ser vetado para o jogo entre Nova Iguaçu e Vasco. Para mim não tinha o menor cabimento. É a minha opinião respeito a dos demais, tá bom?